Hoje nós vamos pegar alguns gráficos e fazer algumas análises gráficas de função. Apenas o gráfico, não importa qual função que deu origem a ele, tá ok? Então, nós temos aqui nesse plano cartesiano dois gráficos. Um gráfico feito na cor preta, mais fino, linha reta, uma pequena curva, linha reta, uma pequena curva, gráfico da função f de x. E um em vermelho, um pouco mais grosso, curva, curva, linha reta, gráfico da função g de x. Nós vamos ver quais são os elementos importantes. Quando eu digo elementos importantes, porque são normalmente os elementos que são motivos de pergunta para vocês. Só por isso. Então, já que vão ser feitas perguntas a respeito de gráfico, vamos na parte básica, inicial, de análise de gráfico. Nós já vimos que em questão de função, os dois primeiros elementos importantes que nós temos é determinar quem é o domínio e quem é a imagem da função. Imagem, cuidado, imagem é a parte do contradomínio que você efetivamente usou, tá bem? Então, vamos fazer isso em duas etapas. Vamos fazer primeiro o gráfico de f de x, mais escuro. Quem é o domínio de f? Domínio é aquilo que o gráfico assinalou que foi utilizado do eixo. Tá vendo? Aberto, ó. Gráfico a gente lê da esquerda para a direita. Sempre. É que nem leitura da língua portuguesa. Da esquerda para a direita. Gráfico também. É do menor valor caminhando para o maior valor. Tá ok? Então, vamos lá. Meu gráfico começa com x valendo menos 4, bolinha aberta. É o começo, mas o menos 4 eu não posso usar. Eu vou me aproximar dele, mas ele mesmo eu não vou usar. Eu caminho no eixo x, ele vai tendo relações aqui no eixo x com diversos y, cada x com um y, até chegar aqui, que é o maior valor de x, 6. Então a variação se deu de menos 4 aberto até 6 fechado. Então vamos anotar isso aqui. Domínio da nossa função, x pertence aos reais, tal que, agora vamos assinalar, menos 4 é menor que x, que é menor ou igual a 6. Se vocês olharem o gráfico vermelho, o gráfico de G, vocês vão perceber que o mesmo domínio acontece também nele. O menor valor aqui no menos 4, o maior valor aqui no 6. Então, o domínio da função G é o mesmo. X pertence aos reais, tal que menos 4 é menor que x, é menor ou igual a 6. Foi proposital eu pegar o mesmo domínio, porque a gente vai fazer outros tipos de análise que dependem disso, tá bom? Mas poderia ser diferente. A função f tem um, a função g tem outro, não teria problema. A imagem tem a ver com dois elementos gráficos importantes. Então, vamos definir aqui. A palavra função. Função f de x, função g de x. A palavra função se refere a y. Tudo que eu perguntar a respeito da função, na verdade eu estou perguntando sobre o y. Quando eu perguntar para você qual é o valor da função, o que eu estou perguntando para você é qual é o valor de y. Qual é o sinal da função? Eu estou perguntando para você qual é o sinal de y. Qual é o máximo da função? Eu estou perguntando para você qual é o maior valor de y. Sempre que eu usar a palavra função, eu estou me referindo a y. E a imagem tem a ver com a questão de máximo e mínimo. Máximo da função, maior y. Mínimo da função, menor y. No f, na função f, nós vamos perceber o seguinte, que o máximo da função f, o maior valor da função f
é o 4. É o valor mais alto em y que f atingiu, é 4. E o valor mínimo, então, nós temos que é y igual a 4. E o valor mínimo, o menor valor de f, o valor mais baixo, é o 3, ó, que esse aqui está um pouco para cima, está no 2,5, vamos dizer assim, é o y igual a 3, negativo. Quando você estabelece o máximo e mínimo, você estabeleceu a imagem. Então, a história de máximo e mínimo tem relação direta com determinação da imagem. Então, no nosso caso aqui, quem seria o conjunto imagem da função f? Aí, na hora de ler, sempre do menor para o maior. Do menor para o maior em x, do menor para o maior em y. Então, seria y pertence aos reais, tal que menor valor é menos 3. Menos 3, menor ou igual a y, menor ou igual a 4. Agora é igual, tá? Pontos, qualquer ponto do gráfico é fechado. É como se fosse uma bolinha fechada, porque a linha é contínua. Então, fechado em menos 4, fechado em menos 3, fechado em 4. Vamos na função g, na vermelha. Quem que é o máximo de g? Valor máximo da função g. Na função g, eu vou notar que o ponto mais alto do gráfico é o 3. Então, y igual a 3. Quem é o mínimo da função? O mínimo da função, mínimo, é o menos 4, olha. Ponto mais baixo, menos 4. Então, o mínimo da minha função, mínimo de g, é y igual a menos 4. Então, agora você também tem a imagem da função g. A imagem da função g vai ser y pertence aos reais, tal que menos 4 é menor ou igual a y, que é menor ou igual a 3. Então, primeira coisa importante, determinar máximo e mínimo da função que você está trabalhando, ou nesse caso, das funções que você está trabalhando. Lembrando que a palavra máximo, então, e a palavra mínimo tem tudo a ver com a determinação da imagem, tá ok? E, especificamente, o termo função sempre se refere ao y, tá ok? Outra coisa que é importante, é bastante importante em todas as funções, determinar onde ela atravessou o eixo y, a intersecção da função com o eixo y. Vamos começar aqui na f, na mais escura. Ela cortou, interceptou o eixo x aqui no menos 3, depois de novo aqui no 2, depois de novo aqui no 5. Então ela tem 3 intersecções com o eixo x. E intersecção com o eixo x indica para vocês as raízes da função. Raiz, tá? O que faz a função ser nula, o que faz o y ser zero. Porque qualquer ponto que você pegar desse, o y vai ser zero. O y vai ser zero. O y vai ser zero. Ou seja, raiz é aquilo que faz a sua função, o seu y, função, ser nula. Qual é o valor de x que faz o y ser nulo? No nosso caso, na função f, olhando para f de x, nós vamos ter x igual a menos 3, x igual a 2 e x igual a 5. Então, menos 3, 2 e 5
são as raízes dessa função nesse intervalo que a gente está analisando. Ela tem 3 raízes nesse intervalo. Ou seja, todos esses valores de x vão fazer o y ser zero. E aí uma questão de contrapartida. Se é importante saber onde ela... Bom, vamos falar da vermelha primeiro, né? A vermelha também, olha, cortou o eixo x aqui, no menos 2, aqui, no 2, e só. Não intercepta mais em lugar nenhum. Então, na função g, eu tenho que isso vai acontecer quando x for menos 2 e quando x for 2. Tá? Acontece 2 vezes. De novo, o que é raiz então de uma função? Valor do domínio, valor de x, que faz a imagem ser nula, y ser zero. Isso é raiz. Raiz da função. Tá? Ela tem 2 raízes. 2 raízes. Tem raiz comum? Tem uma raiz comum aqui, ó. O 2 é a raiz de f e também é raiz de g. Tá ok? Bom, agora sim. É importante saber a intersecção com o eixo x. E da mesma forma, é importante saber a intersecção com o eixo y. Então, é importante também que eu descubra onde existe a intersecção com o eixo y. E cuidado agora, vocês vão começar a perceber que o nome domínio não é um nome inventado. Ele é um nome importante para a gente. Domínio significa dominar, mandar, tomar decisões. É o x domínio que manda na função. Então, toda pergunta que você fizer sobre y, a resposta virá em x, para que você entenda. Eu estou querendo saber onde é que acontece com a intersecção com o eixo y. É isso que eu quero. Mas olha a definição. Intersecção com y é saber qual é o valor de y, note bem, valor de y quando x for zero. Note, de novo, é o x que manda. Aqui eu queria saber qual é o valor de x que faz o y ser zero. Mas veja bem, a minha pergunta é quando é que o y vai ser zero? Só que a resposta foi em x. A mesma coisa que eu já te dei o valor. Ó. E quando x for zero? Eu já te dei o valor de x. Ele que manda. O que vai acontecer com o y? Que é a intersecção. A intersecção acontece quando x for zero. Que na função f é no menos 3. Na função g é no mais 3. Então, a intersecção em f acontece quando y for menos 3. E na função g acontece quando y for 3. Mas sempre, quem domina a função, domínio, é o x. Eu te dei o x. O que acontece quando x for zero? Vai lá ver o que acontece com y. Quando x for zero. Quais são os valores de x? Eu estou perguntando x. Para o y ser zero. Então, ele é domínio. Ele manda realmente na função. Ele domina a função. Tá? O nome aqui não é um nome à toa. Tá ok? Outra coisa que é importante é saber os sinais da função. Eu vou trazer para o lado de cá, tá? Sinais da função. Já falamos que a palavra função significa y. Então o que eu estou perguntando para você é quais são os sinais de y no gráfico. Por que eu estou perguntando isso? Porque tem setores do gráfico, eu vou usar
o gráfico vermelho como referência inicial, tá bom? Tem setores do gráfico, olhando para o gráfico vermelho, o gráfico de G, que estão abaixo do eixo X. Tem setores que estão acima do eixo X. Volta a ficar abaixo do eixo. Então, abaixo do eixo, acima do eixo, abaixo do eixo. Qual é o significado disso? Quem está abaixo do eixo tem y negativo. Sinal de y lá, sinal da função. Certo? Esse pedaço aqui da minha função, esse setor aqui da minha função, como está abaixo, tem valor negativo. Esse setor inteiro, como está acima do eixo, quando eu vou lá os valores de y, eles todos serão y positivo, acima. E esse setor volta a ficar para baixo, e para baixo o y é negativo. Tanto é que esse ponto aqui deu menos 4. Isso é fazer um estudo do sinal, é determinar os sinais. Posso chamar isso de estudo do sinal da função. Vamos lá. Vamos na f primeiro? Eu quero saber quando que f de x... Lembre-se que f de x significa y, né? Lá na sua função você pode chamar a função de f de x ou pode chamar a sua função de y. Quando é que o f de x, ou seja, quando é que o y é positivo? Quando é que o f de x é nulo? Sinal de nulidade. Quando é que o f de x é negativo? Estudo do sinal. Note, eu estou perguntando de y, isso é y, f de x é y, eu estou perguntando sinais de y, mas você vai me dar a resposta em x. Sempre vai ser assim. Eu te perguntei de y, quais são os sinais de y? Mas a resposta vai ser em x. Quando que ele é positivo? No f, tá? O f é o mais escuro. Esse pedaço aqui, ó, esse pedaço aqui está para cima, esse pequeno pedaço aqui, ó, ele está para cima. Que vai do menos 4 ao menos 3. Só que o menos 3 não serve, porque no menos 3 é 0. E eu quero que ele seja positivo, maior que 0. Então é do menos 4 aberto até o menos 3 aberto. Aqui eu vou fazer assim, ó. Do menos 4 aberto até o menos 3 também aberto. Aí ele volta a ser negativo, está para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, a partir daqui ele fica para cima de novo. Então ele volta a ser positivo porque está para cima. Em que setor? Do 2 ao 5. Então, ou ele será positivo também do 2 aberto, porque é raiz é 0, não é positivo. Ao 5 aberto. Aberto em 2, aberto em 5. Ele continua olhando o gráfico, não tem mais setores. Então ele tem dois setores onde a função, o y, é positivo. Esse pequeno setor aqui e esse aqui. Onde ele é 0? Isso nós já vimos. Onde é que o y é 0? Nas raízes. Então vai ser no menos 3, no 2 e no 5. Olha lá, nas raízes. Onde ele vai ser negativo? Ou seja, onde ele vai estar para baixo? Do menos 3 até o 2. Só que o menos 3 eu não posso usar. Por que você não pode usar? Porque no menos 3 ele é 0. Na raiz ele é 0. E eu não quero que ele seja 0, eu quero que ele seja negativo. Então é do menos 3 aberto até o 2 também aberto, porque é a raiz. Agora, vamos continuar andando, tá? Aí ele se tornou positivo. Aqui ele voltou a ser negativo. Do 5 aberto, porque é a raiz, até o 6, ó. Do 5 ao 6. Então, ou aberto em 5, fechado em 6. Fechado agora, hein? Porque ele está aqui embaixo. E então aqui embaixo ele é negativo. Esse ponto tem y negativo. Então é fechado. Como você vai fazer isso no y? Do mesmo jeito.
Ele tem um setor negativo, dois setores negativos e um positivo. Eu vou deixar para vocês fazerem os sinais da função g, tá ok? Estudo do sinal da função talvez seja um dos elementos tão importantes quanto determinar domínio e imagem. Por quê? Porque é do estudo do sinal que nós vamos fazer inequação, uma matéria que está chegando aí, inequação. E a inequação, na maioria das funções, quase todas elas, não vou dizer todas porque tem exceções, eu dependo de fazer o estudo do sinal para poder fazer a inequação. Então, saber enxergar se é positivo ou negativo é extremamente importante para nós. Tá ok?